Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um tema cujo título é As Duas Naturezas. Essa passagem se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 21. Está escrito na palavra de Deus o que segue. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E segue adiante. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, iras, ciúmes, bebedices, glutonaria e outras coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Palavras de Paulo lá em Gálatas. Esses versículos lidos acima falam sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Neles podemos ler um conflito entre a carne e o Espírito. Como é que poderíamos explicar esse conflito? Simples. A palavra nos declara que desde o nosso nascimento, o seu, o meu, o nosso nascimento, você já vem com a velha natureza, uma natureza herdada de Adão e Eva. Isto é, ao nascer, você recebe como herança e traz consigo uma inclinação para o mal, pois somos naturalmente levados a obedecer aos apelos da carne e à voz do maligno. É por isso que Paulo escreveu: vós vos mordeis e devorais uns aos outros. Por outro lado, irmãos, quando conhecemos a Cristo Jesus e o aceitamos como nosso único Senhor e Salvador para nossas vidas, nós nascemos de novo. É um novo nascimento. E a partir desse novo nascimento, passamos a ter uma nova natureza divina. Quando você se converteu, Cristo acabou com o reinado da velha natureza em sua vida. Não que a velha natureza se extinguiu, não. Mas você passou a obedecer mais a essa nova natureza. Ele nos deu uma nova natureza. E o Cristo que habita em nós passa a controlar a nossa vida através da atuação do Espírito Santo. É sempre bom ter em mente que a velha natureza busca a exaltação do ego, ou seja, da nossa vontade, enquanto que a nova natureza busca o amor de Deus, para que esse mesmo amor flutue na vida das pessoas através de nós, as pessoas que estão à nossa volta. Então que esse amor possa fluir em suas vidas também. Enquanto a velha natureza é companheira de nossa vida sem Cristo, a nova natureza passa a ser companheira de nossa vida com Cristo Jesus. Enquanto a velha natureza nos puxa para o mundo, a nova natureza nos leva a flutuar nas asas do Espírito Santo. Enquanto a velha natureza atua em nós, não respeitando a nossa vontade, a nova natureza só atua quando proporcionarmos as condições necessárias para que isso aconteça. Então, enquanto o diabo não respeita a nossa vontade, Cristo Jesus e o Espírito Santo nos respeita e só nos
para guiar, só nos guiará quando nós proporcionarmos para que Ele faça isso. Então, antes da conversão, a nossa velha natureza controlava a nossa vida, controlava nossos pensamentos, nossos desejos, os nossos motivos, os nossos caprichos, impulsos e nossas ações, irmãos. Cada ação nossa era resultado dessa natureza pecaminosa. Agora, porém, irmãos, com o Espírito Santo em nós, esse andar nos leva a deixar que o Espírito Santo controle nossa vida, para que a expressão da vontade de Deus e não da carne seja o resultado de nossas ações. Ou seja, nossas ações passam a ser e devem ser a favor do reino de Deus. Observe que essa luta entre a carne e o espírito é constante. Enquanto nós vivermos nessa terra, nós teremos essa luta. Essa luta vai ser permanente durante nosso viver na terra. Só acabará quando fecharmos nossos olhos, e então teremos um destino final, ou com Cristo ou com o inimigo. É preciso então que tenhamos total controle sobre nossos desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos nossos votos de fidelidade e pureza. Nós devemos ser fiéis aos nossos desejos que se voltam para Cristo Jesus. A palavra nos alerta claramente, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Essa verdade, irmãos, deve ser vivida por todo cristão, pois Deus deu forças para combater todo o mal e rejeitar todo tipo de pensamento e conduta que depõe contra Cristo. Não estamos falando de pecados graves, como prostituição e outros. Vamos falar de pequenos pecados, pequenos para o homem, mas para Deus é um pecado tão grande como adultério, homicídio ou qualquer outro. Sim, irmãos. O maior problema do evangélico é achar que ele sabe tudo, que está salvo e que certamente irá para o céu. Isso é um grande problema. O simples achar-se melhor que alguém é estar julgando os seus semelhantes, é julgar as pessoas pelos atos que praticam. E julgar não foi dado aos homens. Não. Somente um irá julgar, Cristo Jesus. Quando julgamos alguém, estamos nos considerando melhor do que essas pessoas. Assim, agindo dessa forma, estamos contrariando ao que Jesus nos ordenou. Sede humildes. E ser humilde, irmãos, é nos submeter aos justos padrões de Deus, antes de pensar em julgar e influenciar a conduta de todas as pessoas. Então, nós não temos de julgar ninguém, nós não temos de fazer nada contra alguém, mas sim, nós devemos influenciar as pessoas para seguir a Cristo Jesus. As nossas atitudes e palavras também
contribuem para que nos afastemos da salvação. Sim. Nós permitimos, quando nós julgamos com palavras, falando palavras indecentes, permitimos que a nossa velha natureza atue em nossa vida. A maioria das pessoas não sabe esfriar a língua. Não. Falam tudo que pensam e muitas vezes colocam a culpa em Deus. Falando que Deus, o Senhor, disse, quando Deus não diz. Querem expressar seu próprio pensamento, mas preocupados com a reação do seu opositor, esconde-se atrás de Deus e do Evangelho para dizer coisas que Deus não falaria. Com tais atitudes, mesmo que inconscientes, podem levar irmãos a cair na fé. Por isso, irmãos, quando vamos fazer alguma coisa, é necessário verificar antes se a nossa conduta não irá trazer problemas para as pessoas que nos cercam, fazendo com que elas venham a pecar. Devemos lembrar que somos responsáveis pelos pecados que pessoas cometem por nossa causa, mesmo se o fizermos sem querer. Então, irmãos, pecadão grande, a pessoa normalmente se arrepende e pede perdão. Pecadinho pequeno, a pessoa deixa passar e vai levar ele para o inferno. Outra atitude do homem evangélico é colocar a culpa dos seus pecados e fraquezas em Satanás. É verdade que ele, o Deus desse mundo, veio para matar, roubar e destruir. Ele é o Deus desse mundo, porque lhe foi dado esse poder. Adão e Eva, quando caiu, entregou as chaves desse mundo, dessa terra, para Satanás. Então ele tem esse poder. Adão traiu a Deus e transferiu a Satanás os direitos que Deus havia lhe outorgado, passando para Satanás uma procuração, dando comando sobre a terra. Tanto é verdade que nem mesmo Cristo retrucou a Satanás, quando lhe mostrou todos os reinos desse mundo e a glória deles, e disse a Cristo Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ao que Jesus respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus não contestou que todos os reinos eram de Satanás, pois ele sabia que Adão e Eva tinham passado o domínio sobre a terra para Satanás. Da mesma forma, irmãos, que Satanás tentou a Cristo Jesus, ele vive constantemente tentando os cristãos para fazer com que eles passem a usar de seus dons em prol do seu império, o império do mal. Lembre-se também, irmãos, que está escrito: o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Palavras que o próprio Deus falou lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. E mais ainda: filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencidos, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. João falou isso, está escrito lá em 1 João capítulo 4, versículo 4. Então, portanto, irmãos, se nós temos o Espírito Santo de Deus, podemos vencer o mal que está no mundo, podemos vencer o pecado, podemos vencer Satanás, podemos vencer todas as provações, todas as tentações, inclusive as tristezas, perseguições e falsos ensinos. Nós podemos vencer tudo isso porque em nós
está o Espírito Santo de Deus. Com Cristo Jesus, nós podemos cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Sim. Nós temos confiança, coragem e poder para dizer não ao pecado, não aos maus pensamentos, não à arrogância, não a Satanás. Façamos então, irmãos, uma análise de nossos pensamentos. E antes de dizer ou fazer qualquer coisa, verifica se é de Deus mesmo. E se com nossos atos podemos edificar as pessoas. Uma coisa é certa, irmãos. Antes de fazer qualquer coisa para alguém, pergunte a si mesmo: você gostaria que alguém fizesse para você isso? Aí você tem a resposta. A palavra nos diz claramente: nem por força, nem por violência. Então, irmãos, a missão de cada ser humano, de cada cristão, é pregar o Evangelho. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser uma pessoa que tem um cargo na igreja para pregar o Evangelho. Porque pregar o Evangelho nada mais é do que testemunhar de Cristo Jesus. É mostrar aos outros à sua volta que a pessoa de Cristo é verdadeira, é perfeita. E nós podemos fazer isso com simplicidade, com muita simplicidade, com muita humildade. Pois ser humilde é uma das características de Cristo Jesus. Quem tem de convencer as pessoas não somos nós. Essa não é a nossa função. Nós não temos de convencer ninguém. Porque convencer é missão do Espírito Santo. Nós temos de falar, testemunhar de Cristo, porque nós somos testemunhas de Cristo nessa terra. O Espírito Santo convence. Ele convence as pessoas. E ao alojar-se em seus corações, traz a elas uma comunhão perfeita com Cristo Jesus. Uma comunhão onde as pessoas são movidas pela fé, uma fé que vence barreiras, vence todas as barreiras do mundo. De tal forma que os valores seculares, os prazeres pecaminosos e o materialismo egoísta perdem sua atração sobre essas pessoas. Esse é o nascer de novo. Esse é o nascer e se transformar em uma nova natureza que ocorre não por influência humana. Não é o humano que vai converter, mas por influência única e exclusiva do Espírito Santo. Você, irmão, com toda certeza é fruto da sua escolha. Você tem o livre-arbítrio, você pode escolher. Você pode pertencer a Cristo e não mais a você próprio. Isso quer dizer que você não é mais dono da sua vida, mas você entregou nas mãos de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a sua nova natureza. Ele passa a habitar em você. É possível sentir a presença plena do Espírito Santo de Deus em você. Você vai sentir a presença de Deus através do Espírito Santo. Todo o poder de Deus está em você. Porque Cristo é esse poder.
você pode agora saborear a certeza da vitória que o poder de Deus nos garante. Então, escolha Cristo como Senhor da sua vida. Veja tudo que o amor dele em sua vida pode fazer. Então eu te convido, ore e entregue o dia de hoje para que os propósitos de Cristo Jesus se cumpram em seu viver. Amém.